Meus amigos, hoje são 14 de fevereiro, aqui em Brasília, e vamos ver aqui como que os comunistas querem mudar a missão das Forças Armadas, que seria a glória do comunopetismo aqui. Então, nos últimos dias, o descondenado aí e seus assessores mais diretos, entre eles os ministros, líderes do próprio PT, como a Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, o Rui Costa, Paulo Pimenta, dentre outros, eles não falam outra coisa na imprensa e entre eles mesmos, no parlamento, que é sobre aquela PEC que eles querem apresentar para alterar o artigo 142 da Constituição, que prevê a missão, a função das Forças Armadas. E eles querem mudar isso a todo pano, a todo custo. E trata-se da missão constitucional do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que não pode ser mexido, né? Isso aqui permite a GLO, permite um monte de intervenções para favorecer o povo e evitar, que é uma missão de combate, uma missão de guerra, de defesa nacional, tanto dos inimigos internos como externos. Mas é muita ousadia, então, desses comunistas querer mexer na Constituição que eles mesmos fizeram. Então, depois de tudo que eles já fizeram agora, com as eleições, eles não têm nenhuma legitimidade para mexer na Constituição, muito menos para alterar a função das Forças Armadas do país. Porque, para quem não sabe, as Forças Armadas do país elas são compostas de servidores públicos especiais de uma carreira de Estado. Não é uma carreira de governo, não é uma carreira de partido. As Forças Armadas elas não são empregadas do PT, nem do Lula, nem do comunismo, seja lá de quem for, mas são servidores do povo brasileiro, da nação brasileira, carreira de Estado. Então o descondenado ele está muito irritado com os generais. Por quê? Irritado com alguns deles, né? Aqueles que não são covardes ou que não são melancias, puxa-saco dele, que não concordam com as atitudes desse mandatário autoritário. Então, os demais, né, está em andamento e vários IPMs aí nas Forças Armadas sobre aqueles atos do dia 8 de janeiro. Querem responsabilizar alguns generais que fizeram corpo mole ou se omitiram. Isso é presunção. Só falta agora a CPMI que tem que ser feita pelo Congresso para ver quem é que investigar, quem arquitetou, quem facilitou, quem pagou ou quem mandou aqueles bandidos se infiltrarem lá no meio da população e depredarem o patrimônio público, depredarem a cidade. Porque, para quem não sabe, a Brasília é uma cidade tombada pelo patrimônio cultural da humanidade, pela Unesco. Isso aí foi feito em dezembro de 1987. Então, nada pode ser destruído aqui ou alterado nessa cidade, não pode ser depredado, não podem descaracterizar nenhum monumento, nada, porque é um símbolo do nosso país, é um símbolo do Brasil. Cabe aos governantes e às Forças Armadas zelar pela sua integridade. E os governantes são transitórios, mas as Forças Armadas, por exemplo, são instituições permanentes, com esses servidores de carreira que têm obrigação de cuidar. Porque Brasília é o templo do Brasil. É como se fosse um templo e tem que ser cuidado. Então, o fato de termos os piores governantes corruptos, os políticos mais corruptos do mundo, não justifica quebrar prédios, invadir, quebrar vidros, tocar fogo nos prédios do governo. Não. Existem meios legais para retirar esses vagabundos do poder. A gente sabe. E eles cometem crimes, levam à pátria todos os dias, 24 horas por dia, tá em alguém tomar providência. Daí caberia também às Forças Armadas apoiar o povo nessa faxina cívica que tem que ser feita no Brasil. Coisa que eles se recusaram a fazer, ou por desconhecer, ou por medo. Eles talvez não conheçam o tipo de guerra revolucionária que está em uso hoje. Uma guerra de infiltração gramscista, bem como o aparelhamento das instituições do Estado brasileiro, da burocracia do Brasil, eles talvez não conheçam. E há mais de 40 anos isso está sendo feito e eles não estão percebendo. Está cheio de livros aí sobre o Foro de São Paulo, os planos do Foro de São Paulo, as obras do filósofo comunista Antônio Gramsci, que é ensinada nas academias, nas universidades, está aqui na internet aí, escrita por eles mesmos. Eu vou deixar na descrição aqui duas obras interessantes. As obras, os Cadernos do Cárcere, que são 2 volumes com 3.000 páginas, do Antônio Gramsci. Tem gente que lê isso. Tem gente que não lê 50 folhas do Olavo de Carvalho, mas lê 3.000 folhas do Antônio Gramsci. Com aquelas... Nem vou dizer o palavrão aqui.
Então, o conteúdo no artigo 142, pessoal, que está aqui na nossa Constituição, eu nem vou ler, porque da última vez que eu fui ler isso aqui num vídeo, meu vídeo foi derrubado e eu fiquei suspenso por 15 dias, porque segundo os checadores, os Sleep Giants, eu estaria fazendo um discurso de ódio, só porque eu li as funções das Forças Armadas que está aqui no artigo 142 da Constituição. Bom, então eu sugiro a todos, pessoal, que leiam essa Constituição, né, de 88, porque apesar dela ter sido feita por socialistas, e nós sabemos que os comunistas jamais respeitam a Constituição, a Constituição para eles usam como papel higiênico, aqui ela é uma única referência, o único guia que nós temos para os nossos direitos, deveres, obrigações, né, os nossos direitos e garantias fundamentais, o processo legal e as liberdades de expressões, liberdade de opinião, até para os parlamentares. Todo mundo deveria conhecer isso aqui. Vai do artigo 5º até o artigo 37, que fala ali sobre a transparência, o princípio da moralidade, da publicidade, que não respeitam, o TSE não respeitou esses princípios que tem aqui quando negaram o código-fonte. Então, o larápio, pessoal, como está vendo aí na foto da capa do vídeo, eles tratam os militares com maior desprezo, com hipocrisia, humilhando-os, ameaçando-os, como se eles fossem cidadãos de segunda classe, como se eles fossem nada. Como disse o Marechal Luiz Osório, a farda não abafa o cidadão no peito do soldado. O soldado, por ser soldado, ele não deixa de ser um cidadão, ele não deixa de votar, ele não deixa de ter que participar também da vida política do país, como não querem os comunistas, eles não querem isso. Então Lula disse a eles que eles não poderão mais participar da vida política, fez ameaças aos generais, como se ele fosse um imperador do mundo, como se fosse um globalista imperador do mundo. O mais incrível é que esses homens, com quase 50 anos de serviço, eles baixam a cabeça, ficam calados, ouvindo desaforos de um pilantra de cabeça baixa, fazendo continência, chamando esse apedeuta de excelência. Pelo amor de Deus. Pessoal, quem viveu dentro das 4 linhas da Constituição foi o Bolsonaro. E veja o que fizeram com ele. E se ele pisar no Brasil, o Alexandre vai mandar prendê-lo. Duvidam disso? Vocês duvidam desse louco? Não, então tá. Assim sendo, pessoal, tudo o que nós temos que fazer é nos manter vigilante. Se nós tivermos amigos, parentes, filhos, pessoas que estão nas Forças Armadas ou nas polícias militares, nós temos que agir diuturnamente a fim de fazer com que os generais tenham conhecimento, abram os olhos, os parlamentares que são conservadores, pois caso a esquerda chegar a aprovar essa PEC aí, está feita a cooptação total das Forças Armadas, como fez o Chaves, como fez o Maduro, como fez o Daniel Ortega lá na Nicarágua e outros comunistas que tomaram o poder para sempre. Tomaram o poder para sempre com o apoio das Forças Armadas, porque sem arma, comunista não toma poder. E também não sai do poder sem arma. Não é com papinho, com democracia que eles vão sair do poder. Então, usando o exército, eles usam o exército como usam lá na Nicarágua para bater as pessoas, prender as pessoas, dar tiro de real nas pessoas, né? E as Forças Armadas, se elas sofrerem qualquer restrição desse artigo 142 aqui, a missão das polícias militares também acaba. Acaba, porque aí eles vão fazer o que eles querem. Bom, o exército não é nada, as polícias militares, zero à esquerda, mais nada ainda. Então o ministro da Justiça, esse Flávio Dino, ele já disse, ele já falou, deu entrevista, escreveu. Lembra aquelas campanhas eleitorais que o Larápio fazia e comparecia àqueles comícios? Haviam centenas de franco-atiradores em cima dos edifícios, em cima dos prédios, postados ali em locais estratégicos, os sniper aqueles, e eles tinham ordem para atirarem, abaterem qualquer pessoa que se aproximasse ou atentasse contra o ditador, aquele cara Larápio que ia lá mentir lá. Então, pessoal, acorda, meu povo, nós temos que agir contra uma máfia, né, a maior máfia do planeta que tomou conta do poder na mão grande. E nós temos aí dentro das 4 linhas, mas que 4 linhas? Para quem é que vale essas 4 linhas? Bom, meus amigos, vou deixar aqui na descrição 2 obras, mas antes eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos Extravox, é muitíssimo importante. Se você não quiser curtir, não curta, dê uma olhadinha no vídeo, qualquer coisa que vocês fizerem ou
um compartilhamento, alguma coisa assim, já ajuda o YouTube a ver que vocês existem e vão notificá-los quando tiver vídeo novo. Isso é muito importante, porque aqui é um canal conservador e a gente tenta replicar, tenta multiplicar as informações e indicar obras para as pessoas estudarem e se esclarecerem. Nós estamos com a corda no pescoço e uma arma apontada para a nossa cabeça. Então, meus amigos, deixa aqui, quem quiser ver, ler ou baixar, tá de graça lá em PDF, os cadernos do Cássio, daquele bandido comunista Antônio Gramsci. Tem um livro do Foro de São Paulo que, olha, é só para conhecimento mesmo. Pelo amor de Deus, não vão aderir aquelas coisas ali daqueles comunistas que querem transformar a América Latina e o Brasil numa grande pátria socialista. E um vídeo, que é um filme, A Revolução Iraniana e a Queda do Comunismo na Romênia, do ditador Nicolau Ceausescu. Esse Ceausescu aí, esse foi um dos maiores ditadores lá do leste europeu. A Romênia era um daqueles paisecos ali que eram atrelados à antiga União Soviética e era comunista. E esse Nicolai aí ficou 25 anos no poder, dando tiro na cabeça das pessoas que ousassem reclamar ou pedir abertura, ou pedir democracia. Então, esse é o verdadeiro... se vocês verem esse vídeo aí, vocês vão ver que tem uma pessoa aqui no Brasil igualzinho esse cara. Tem que ver a casa do cara, os palácios que ele tinha, o dinheiro que ele desviava de um país pobre e miserável. O cara sentava em trono de ouro, né, e o povo passando fome. É assim que os ditadores comunistas fazem. E eles cometem os maiores genocídios do mundo, como fez agora recentemente Daniel Ortega, e o Maduro também fez, e a ONU nem tomou conhecimento, porque a ONU é comunista e apoia esses ditadores. Até o próprio Papa apoia esses caras. Então, pessoal, nós estamos perdidos, nós temos que nos voltar para a realidade, para a direita, para o conservadorismo, para os nossos princípios, porque senão nós estamos perdidos. Até amanhã, muito obrigado.